muita coisa, sabe? Não foi só questão de ter mexido no meu dom mediúnico, não, né? Foi muita coisa, muitos erros que Henrique teve, né? Colocar lá a Gabriela de um jeito e depois falar, se você tomar topada, procure Gabriela. Diga a Gabriela que você vai tomar topada, mande ela te procurar, não me procure não. E pra Gabriela ele não disse nada e ele tinha contato com Gabriela, né? E por último, Gabriela foi e mesmo sendo muito amiga de Henrique, ele trouxe Gabriela como amiga dele, né? Fabrício como amiga dele, ele sabendo que Belial falou que Fabrício gostava muito de nós duas e que era aliado da gente, entendeu? Ele trouxe todo mundo pra perto dele, Vanessa, o tempo todo tentando ser amiga de Vanessa e Vanessa só me distratando, entendeu? E eu ficava observando, tanto que quando eu tive uma conversa com Gabriela pelo WhatsApp, que ela falou de Fabrício, de Vanessa, eu ela falava as coisas, eu pegava e ficava alimentando, ficava jogando as coisas em cima dela, né? Ah, porque Vanessa não larga Fabrício. Ah, porque não sei o que, ficava falando isso, né? Não larga o osso, ficava falando um monte de besteira, né? Porque na verdade eu queria entender porque ela tava me tratando daquele jeito, né? E eu queria entender porque ela era tão amiga de Henrique, tão amiga de Henrique, e não conseguia perceber que eu era amiga dela também, né? E eu ficava observando, né? Eu ficava olhando assim, eu pensei, pô, a mãe de Henrique, a mãe de Gabriela mesmo, eu falei pra ele dentro da Kombi, velho. Eu falei, pô, eu queria que a mãe de Gabriela fosse minha amiga. Porque eu senti que se eu fosse amiga da mãe de Gabriela, ela iria ser minha amiga. Antes de tudo, o Rick foi e trouxe a mãe de Gabriela pra perto dele, né? Ele fez isso com todo mundo e eu fico observando, né? Que foi a mesma coisa que eu vi Gabriela fazer com as pessoas em relação a mim. É por causa do comportamento de Gabriela em relação a mim que eu comecei a fazer isso, né? E só observar, só analisar, né? O porquê que minha família estava por detrás de determinada situação, né? Mas muito também que eu agi com Gabriela foi por causa disso aí também, né? E eu achei uma falta de respeito. A falta de respeito foi exatamente isso que eu comentei com Letícia, entendeu? Henrique me dá da minha vida, entendeu? Na mão de uma criança de 14 anos. Porque Gabriela era uma criança, né? Se tomar topada, procure Gabriela. Se Gabriela tomar topada, e pra Gabriela ele não dizia nada, entendeu? E ele entregou a minha vida na mão de Gabriela, né? Tanto que Gabriela veio numa codificação primeiro, uma iniciação, né? Que depois que eu vi que ali não era iniciação, era uma centralização do espírito da matéria, né? E uma codificação humana eu vi como era, como é que a pessoa ficava, né? E foi aí que eu peguei e parei pra analisar, né? O comportamento de Gabriela comigo. Eu peguei e falei, né? É bem verdade que ela se ferrou, ela aprendeu e tal, mas ela se ferrou porque ela foi buscar, né? Porque o Rodolfo mandou a gente sair da casa de Gustavo. E eu disse pra ela, não, bora sair. Ela gritou lá, eu vou me fuder, entendeu? Então não tem essa que ela engravidou de Eduardo, que foi culpa de Denise, não. Que é pra poder tirar a Denise da casa de Eduardo, não. Ela engravidou de Eduardo porque ela quis, porque foi a orientação da mãe dela, entendeu? Tanto é que Belial mostrou, né? Mesmo Margarida tendo um coração bom, né? Mas a criação, né, devido à criação que ela já vinha tendo da família dela, né, ela pegou e agiu em cima de Gabriela, né? Por isso que ele mostrou agindo que nem pessoas do outro lado. E eu fico observando, entendeu? Tanto que quando eu fiz o teste de DNA, a Gabriela falou, você foi burra. Eu falei, não, eu não fui burra, porque eu não sabia que o filho era de Marcos. Até pela situação que eu tive, que se ela for lembrar, quando eu fui botar o DIU, foi tirado o nódulo de dentro de mim, né? E tá lá. Tanto que eu peguei todo o exame, né, e postei na época. Entendeu? Não foi uma coisa que, você engravidou porque você quis pra poder. Não. Como é isso? Você engravida e depois você enfrenta a família pra poder dizer, não, eu vou fazer pra mostrar que o filho é de outra pessoa? Entendeu? Então foram várias situações, né? Porque eu ainda não cheguei lá pra poder explicar sobre essa história do teste de DNA, né? Foram várias situações, entendeu? Então, Henrique errou muito comigo, pô. Errou muito comigo, teve vários erros. Não foi porque ele veio sozinho e acabou se ferrando sozinho, sem entender nada. Não foi isso, não. Que é normal você errar sem entender nada. Entendeu?
Mas ele tinha que, no mínimo, pelo menos, ter tido uma certa consideração, né? Que não é porque a Adriana agiu da forma que agiu com ele que ele tinha que vir botando pra ferrar em cima de mim como ele fez, entendeu? Ele não era pouco, não era muito, entendeu? E eu ficava observando a atitude de Henrique. Cada atitudezinha que Henrique tinha, eu ficava observando, né? E ele não tinha que fazer isso, porque ele me prejudicou muito, até com a minha família ele me prejudicou. Ele me prejudicou, eu acabei falando muita coisa pra Gabriel por causa da atitude de Henrique, né? As atitudes que ele tinha na frente, né? E que eu fazia de tudo pra não ter a mesma atitude com o Felipe. Eu fazia de um tudo pra não acontecer a mesma coisa, porque eu ficava muito preocupada com a atitude que Henrique teve comigo. Entendeu? Eu ficava muito preocupada, muito, muito, muito mesmo. Eu falei, pô, sabe? Não foi questão porque ele veio sozinho, não foi questão que ele se ferrou com muitos conceitos errados que tem aí no mundo, eu até entendo, né? Mas foi questão do comportamento mesmo, né? E principalmente o comportamento entre eu e Gabriela, né? Eu vi muito, e todas as vezes que eu procurava Henrique sempre dava as costas, né? E sendo que eu procurava ele, não era para relacionamento, não. Eu procurava ele porque, querendo ou não, eu fui encaminhada através dele. Então ele tinha a responsabilidade de, pelo menos, dizer, olha, né, Denise, bora sentar aqui para poder ter uma conversa, né? É bem verdade que a mãe de Gabriela afastou muito, é bem verdade que Gabriela também, de uma certa forma, né, viu o sentimento da mãe e trouxe muito a mãe dela para perto dela, né? Gabriela errou por causa disso. Foi o que Belial mostrou. Ela errou, minha filha. Ela errou, entendeu? Ela errou porque a forma como ela agiu em cima da mãe dela, né? Não foi só porque teve Gabriel, porque teve Danilo, porque teve Simone, porque teve Letícia, porque teve fulano, ciclano, beltrano, não, entendeu? Também é um comportamento da pessoa também, né? E por isso que ele mostrou o real motivo do que ela errou. Na época eu achava que ela tinha errado por causa da gravidez, mas depois que eu entendi, entendeu? Foi o comportamento dela. Então não tem essa aqui, Gabriela engravidou por causa de Denise, não. Gabriela engravidou porque ela quis, entendeu? Ela engravidou porque ela não quis me ouvir. Então não tem essa aqui, vai a Gabriela se fudeu por causa de Denise, não. Ela foi cabeçuda, entendeu? Porque várias vezes eu dei vários toques pra Gabriela. Várias vezes, né? E eu não deixei de ser amiga de Gabriela. Eu só tinha que ficar um pouco na minha, né? Pra poder analisar, porque era problema em relação à minha família, entendeu? E que afetou os irmãos, né? Mas nada justifica. É que nem a atitude de Adriana, né? Porque teve Letícia aqui, né? E que não foi nem tudo Letícia, e que a Adriana tinha que ter esse comportamento que ela teve, né? Porque a pessoa desencadeia um sentimento de paixão, de amor, de gostar, um sentimento de negativo, de inveja, de destruição, sei lá que desgrama que tem, que dá o direito da pessoa ferrar o outro, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com outra, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não dava direito de Adriana fazer o que foi que ela fez, entendeu? Não dava direito de Adriana de fazer o que foi que ela fez, tanto com o Henrique quanto com o Marcos, né? Como não deu o direito de Simone fazer o que ela faz, né? Não dá o direito, né? E Letícia, na verdade, ela é uma pessoa complicada de lidar. O que aconteceu foi que Rick não teve paciência, né? Ela é uma pessoa complicada de lidar, né? E acaba complicando não é só a minha existência, a existência de meu filho, mas a vida de muita gente, né? Com esse comportamento que ela tem aí, né? Até as pessoas da apometria, da constelação, de tudo. Porque são pessoas que precisam evoluir, são pessoas que estão aqui e não é só para poder estar aqui e só e pronto, não, né? Até aquelas pessoas que se dizem ateu e que não acreditam em nada, né? É bem verdade que muitos se tornam ateu porque tá cansado de ouvir sobre o diabo e sobre Deus, entendeu? Mas só em acreditar na ciência, e só em acreditar nele e acreditar que ele tem um raciocínio e acreditar que existe energia e existe várias situações, ele já está acreditando que ele não é só matéria, né? Entendeu? E que não dá o direito de destruir pessoas. Tá? Então, até essas pessoas que não acreditam em nada, né? Tem que ser pessoas que têm que ser respeitadas, né?
qualquer pessoa, qualquer ser humano, até aquele ser humano que seja o pior tipo de ser humano que for, ou um ser humano que seja, como eu dei exemplo, né, traficante, terrorista, seja lá o que for, né? Porque existe lá um mundo lá que vai fazer com que ele mude como ser humano, né? E existem outros métodos para ele poder mudar, porque errar é humano, entendeu? Errar é humano, é natural as pessoas errarem, né? Agora você se manter no erro, aí já é burrice, né? Se você entender que você errou, é bem verdade que para as pessoas conseguirem entender que como errou, entendeu? Ela precisa passar por alguma coisa para saber o que foi que ela errou, né? Mas isso aí, desconstruir, fazer cirurgia no cérebro, né? Inclusive na lei, né? Eu coloquei até essa questão da cirurgia, né? De desconstrução, né? Cada coisa que eu passo eu vou aplicando, né? E por último, né? A pessoa chegar e agir dessa forma, né? Se matar um animal já é uma. Imagine você desconstruir um ser humano desse jeito, né? né? Para você chegar ao ponto de fazer algo desse tipo, não é nem desconstruir, né? A pessoa passar por alguma situação dessa no mundo espiritual só se ela for uma pessoa que ela não quis mostrar o que foi que ela realmente fez, né? Mas não é desconstruir um ser humano de chegar ao ponto de matar um ser, né? Não, não se faz isso com um ser humano, não, entendeu? De destruir um ser humano, de matar o espírito de uma pessoa, não só o orgânico, mas o espírito também, né? É muita miséria, né? Não se faz isso não, gente. Entendeu? Nem minha mãe não merece passar por isso. Apesar de tudo, eu amo muito a minha mãe, pô. Eu amo muito a Letícia. Eu realmente amo muito ela, né? Só que eu fico muito triste com essa situação, né? Eu fico muito triste porque as coisas eram simples, pô. Né? Eu sendo filha dela, ela precisava fazer isso. E se ela não me quisesse do lado dela, teria outros para poder fazer. Quer dizer, ela tá me vendo como uma peça de experiência, de aprendizado para ela, né? E me botando como cobaia, né? E vai fazer a mesma coisa com meu filho no futuro e depois se desconstruir, conseguir reconstruir, ele não vai ser mais a mesma pessoa, porque o que ela fazendo não consegue nem reconstruir, né? Eu cheguei até a dar essa explicação para Felipe, né? Do que eu estava entendendo aqui das coisas que ela estava fazendo, eu falei, aí eu comecei a raciocinar em cima, né? E que quando eu chegar, se eu conseguir chegar a falar sobre tudo isso, né? E chega 2021 eu vou explicar, né? Tanto sobre meus pedidos, né? E vou explicar sobre o que eu vim conversando com o Felipe, né? E eu só espero que no futuro, né, é isso, né? Sobre essa questão da criança e a questão de Rubel, né? E sobre essa questão aí, né? Né? De poder agir, né? Em cima. É porque até os pedidos eu falei pra Felipe, falei, eu te peço por favor pra você não fazer, viu? Você queria saber como é e até porque também eu vi que os livros lá precisam mudar, né? Tem conceitos aí que precisam ser mudado, né? Foi muito bom, né? Ter passado por tudo isso, porque querendo ou não, eu comecei a ver, né? O que é que tem que ser mudado e o que até em relação ao meu lado mesmo, né? Da onde eu vim. Eu comecei a analisar sobre isso, né? Mas nenhum ser humano tem que passar por isso, né? Do tipo, uma desconstrução de um ser humano, matar um ser humano espiritualmente. Isso é bem bizarro, né? Porque todo ser humano ele merece uma segunda chance. Seja ele mais evoluído, menos evoluído, seja o que for. Todo ser humano ele precisa de uma segunda chance, né? E ele precisa entender o porquê que ele vai passar por determinada situação. Para ele chegar ao ponto de passar por alguma coisa, só se ele realmente não quiser mudar,
né? E mesmo assim, não justifica ter que passar, né? Mas chegar ao ponto de destruir e matar um espírito de uma pessoa, né? Aí já é muita miséria, né? Muita miséria chegar ao ponto de destruir o espírito de uma pessoa, né? E o pedido que eu fiz foi justamente em cima disso, né? Que da pessoa só passar por cirurgia, né, no cérebro se ela não quiser, né, explicar o porquê, o real motivo que fez tal situação, né? Mas isso seria algo que não iria acontecer, né? Na verdade, o pedido foi em base, eu vou explicar, né? Eu vou explicar. E eu tive uma reação em cima do que Letícia fez, né? Principalmente com os amigos dela. Eu tive uma reação justamente por isso, né? E as pessoas da área da saúde que eu falei, pô, não é possível, né? Eu venho falando com a médica o tempo todo e ela ainda sustenta isso, né? Por que ela não chamou a polícia desde o início que Letícia foi pedir lá no CAPS? Por que ela não falou, deixa eu chamar a polícia aqui, né? Porque se tem tudo isso, ele é o controle da população. Eu sou médica, eu não tenho que estar no meio disso, entendeu? Eu não tenho que estar no meio disso, né? Por que ela não fez isso? E conduziu, porque foi a mão de Simone, né? Conduziu. Letícia tem a cegueira dela e Simone vai atrás, né? Aí quando você tem uma reação, né, que eu acabei entendendo depois, né? Aí foi, pegou a situação, distorceu tudo, botou minha voz lá e mandou, né? E eu dei uma explicação antes do porquê dessas pessoas, né? Foi tudo distorcido do que realmente é os pedidos de verdade, né? E que eu falei para Felipe, né? Não é para fazer. Na verdade, eu fiquei preocupada porque eu falei, não é possível, né? Que Letícia vai fazer eu passar por isso, essas pessoas passar por isso, né? Devido estar tá envolvendo essas pessoas, né? Os amigos, pelo que eu percebi, para eles é natural, né? A verdade toda é essa. Que se ofenderam, mas não vê onde foi que erraram desde o início, né? Não pararam para dizer assim, peraí, eu também fui escroto, né? E mesmo sendo amigo de Letícia, né? Eu não aconselhei a Letícia, eu não disse, olha Letícia, não vá por esse caminho, né? As coisas também não são assim, né? Mas enxerga a Letícia como uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa muito boa, né? Que a forma como ela coloca, né? Para as pessoas e que é dessa forma aí, né? Só que as coisas não são assim, né? As coisas não são assim, né? A médica a psiquiatra, sabendo que ela estudou e fez um juramento de cuidar de pessoas, ela vai ajudar a mandar internar uma pessoa, ficar botando relatório de esquizofrenia, metendo medicamento, entendeu? Sabendo que o paciente não é esquizofrênico, sustentando um laudo de relatório de esquizofrenia para meter lá no INSS para Letícia. E é eu que estou metendo, entendeu? E depois se juntar, que ela se juntou com o CAP para poder mandar para o Juliano Moreira, né? Letícia conversar com Virgília, que eu percebi que era a Virgília. Quando eu falei, Virgília não vai pagar. E ela ficou assim, entendeu? E consegui, através de várias situações em cima de mim, né, conversar com Virgília e Virgília e pedir para tirar eu soube que a retirada da glândula pineal porque eu vi ela estudando. Aí eu fui pesquisar. Eu falei, pô, Letícia é miserável, entendeu? Aí eu peguei e pensei, se as pessoas passassem por isso, elas iriam gostar, né? Natália é muito gente boa, entendeu? Mas ela sabe, né? Por que que ela tá no meio disso? Né? E trabalhando no CAPS, trabalhando pelo Secretaria de Saúde do governo, no meio disso, com registro lá,
de relatório de tudo, e mesmo que não tenha registro lá de internação no Hospital Psiquiátrico de Irano Moreira, essas pessoas, o que elas estão fazendo com elas, né? Com o eu delas, com elas mesmas, né? Ah, não tem registro, então bora fazer. É isso, a evolução. Fica onde? Desgrama. Fica onde, né? Aí você tem uma reação. Porra, você é miserável. Miserável o quê, velho? É porque um erro justifica outro, né? Quer dizer, moldou lá as pessoas, vai e faz. Né? Aí eu fiquei observando, né? Eu fiquei realmente observando. Eu falei, porra, entendeu? Não é assim não. Né? E eu pedi a Felipe, por favor, não faça. Né? Você tá vendo como é que é. E não foi porque só porque foi essa questão e só coloquei a questão de divulgue aí, né? Sou eu de linha de frente porque eu sabia que estava rastreando, né? Porque eu queria ver qual seria o outro resultado. Aí eu fico observando. Até porque se eu não fizesse isso, eu não iria ver a jogada de Letícia, né? De meter Gabriela lá, né? Marcos por detrás para poder raciocinar. Por isso que eu fiz isso. Eu falei, não entendi, entendeu? Aí ela vai tomar um susto. Tipo, todo mundo junto, né? A jogada toda, né? Gabriela por sentimento, que ela sabe que tem sentimento, então usou o sentimento de Gabriela, né? Denise morre. Eu falei, e tomem um monte de pedido e falando mal de todo mundo. Eu falei, eu entendi. Entendeu? Por isso que eu joguei mesmo, né? E fiquei observando. Eu falei, né? Ai, ai.